Qual era a intenção de Esaú quando veio ao encontro do seu irmão? E veio com 400 homens. Ele poderia ter vindo sozinho, ele poderia ter vindo talvez com a sua família, ele poderia ter vindo com algumas pessoas só para acompanhá-lo durante a viagem, porque talvez a viagem fosse perigosa. Mas a mensagem que Jacó recebe é que ele vinha ao encontro de Jacó com 400 homens. Eu acho que eu, na mesma condição, ou na mesma situação de Jacó, ficaria apreensivo, com medo da mesma maneira. Porque anos antes, Jacó ouviu algumas pessoas dizerem para ele: olha, o teu irmão disse que essa situação que você fez com ele não vai ficar assim. E que quando seu pai morrer, você também morre junto. Isto era uma promessa. Isaac ainda estava vivo. Jacó estava voltando da terra de Padã Arã, voltando para sua terra, e ele tinha que ter um encontro com seu irmão. Era inevitável isto. Ele poderia talvez postergar por algum momento, mas ele decidiu ir ao encontro do seu irmão e mandou mensageiros. Então essa narrativa do capítulo 33, ela começa com uma expectação: o que vai acontecer? O momento do encontro com seu irmão Esaú tinha sido motivo de grande preocupação para Jacó. Talvez nós, por muito menos, nós também fiquemos preocupados, não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado com situações que estão à nossa frente e nós não sabemos o que vai acontecer, e o nosso coração fica ansioso, o nosso coração fica esperando para que aquele momento passe e a gente possa ver um resultado positivo, mas a preocupação está sempre ali. O que vai ser do amanhã? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer na minha vida amanhã? As pessoas têm um interesse bastante grande em saber do seu futuro, e nós vemos tarólogos, nós vemos cartomantes, nós vemos pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa e mostrar para as pessoas que elas podem adivinhar o que vai acontecer. Na verdade, as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas. Porque a gente não tem como a gente prever o nosso amanhã, não tem como a gente saber o que vai acontecer no dia de amanhã, só Deus sabe. E nós muitas vezes ficamos com o nosso coração desejoso de saber o que vai ser da minha vida amanhã. A notícia de que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens fez com que Jacó alternasse a dependência da sua vida entre si mesmo e Deus algumas vezes. Uma hora ele confiava em si mesmo, outra hora ele decidia confiar em Deus. Ele planeja fazer alguma coisa para tentar minimizar aquela situação. Depois ele se dá conta: não, isso não vai resolver, eu preciso colocar isso nas mãos de Deus. Depois, novamente, o lado humano toma conta do coração dele. Muito parecido conosco, né? O lado humano toma conta do coração dele, ele vai lá e planeja novamente. Depois ele decide ficar a sós com Deus. E quando ele decide ficar a sós com Deus, Deus vem ao seu encontro. Deus luta com ele. E nesse encontro, nessa luta, a Bíblia diz que o anjo, vendo que não podia com ele, tocou-lhe a junta da coxa. E Jacó então fica impossibilitado de lutar. Ele se agarra então ao Senhor. Agarra-se ali com aquele homem com quem ele estava lutando. Esta é uma cena, queridos, que é uma experiência que marca a vida de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos ou pudermos ter a experiência de um dia estar face a face com o Senhor, isso vai ser uma experiência que vai marcar a sua vida e que você jamais vai esquecer.
Mas apesar disto, nós vemos um Jacó extremamente preocupado. Porque em seguida a história vem contar que Jacó, então, depois desse momento, depois dessa situação, dessa experiência que ele teve com Deus, ele então começa a tomar as suas providências. Separa as famílias pelas esposas que ele tinha, primeiro das servas e os filhos, e as coloca na frente. Ele faz até uma certa distinção entre as esposas e os filhos. Os filhos das servas eram menos importantes que os filhos das suas próprias esposas. Então ele os coloca na frente. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer com eles. Depois ele coloca de Lia, e por último ele coloca de Raquel, aquela a quem ele amava. Ansiedade é fruto, queridos, de uma preocupação exagerada com coisas ou situações que estão fora do nosso controle. Nós não sabemos o que vai ser do amanhã, e não adianta muitas vezes a gente ficar com isto no nosso coração, guardando isto no nosso coração e perdendo a paz. Jesus, quando estava ensinando para os discípulos, ele disse para os discípulos: olha, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Paulo, quando ele escreve aos filipenses, ele diz para os filipenses: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, com situação alguma na sua vida. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas aquilo que está trazendo ansiedade no seu coração, aquilo que está trazendo preocupação no seu coração. Essa é a postura que nós devemos ter, esta é a atitude que nós devemos ter como cristãos. A Bíblia não está dizendo aqui que nós devemos viver despreocupados com as coisas, mas a nossa preocupação tem que estar limitada àquilo que nós podemos fazer diante da direção que Deus dá sobre a nossa vida. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, porque tudo que acontece, a bênção de Deus acontece na medida em que nós fazemos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que nós não devemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, ou com as coisas que vão acontecer no dia de amanhã. Se você tem feito tudo de maneira adequada, se você tem confiado, se você tem trabalhado, se você tem estudado, se você tem lutado para conquistar as suas coisas, e alguma coisa está fora do seu controle, a Bíblia diz: não estejais ansiosos com coisa alguma, mas coloque isso nas mãos de Deus. Eu falei para vocês, quando eu estava me formando, eu tinha preocupação de fazer a prova lá, de não passar. Todo mundo falava para mim: essa prova é muito difícil. Mas eu disse: Senhor, eu tenho estudado. Gastei 3 meses da minha vida acordando às 5 da manhã e dormindo 1h da noite, estudando todo dia. Quando chegou no dia da prova, eu disse: Senhor, a minha parte eu fiz, agora eu com o Senhor. Eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar preocupado com isto. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Às vezes nós nos preocupamos demais e nos esquecemos que Deus tem o controle da nossa vida. Nós esquecemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deus já tinha se manifestado a Jacó e mostrando que estava com ele. Ainda assim, o problema que ele enxergou, e o problema que muitas vezes surge na nossa vida, nós vemos isto se tornar maior do que o Deus que nós servimos, maior que o Deus que nós cremos, maior no poder do Deus que nós temos. A experiência que ele teve, queridos, lutando com Deus, trouxe uma marca
na sua vida que ele jamais esqueceria, não tinha como. Estava na sua própria carne. Ele passou a mancar a partir daquele dia. Eu vejo que Jacó, assim como nós, muitas vezes temos experiências com Deus. Jacó saiu daquela experiência com Deus, com seu coração queimando, ardendo, de desejo por Deus. Muitas vezes nós temos, ou também nós vivemos situações e experiências semelhantes a esta. Mas somos humanos, queridos. No momento da sua vida em que você enxerga o problema, muitas vezes você tem a tendência de fraquejar. Essa situação na vida de Jacó, aquela experiência que ele teve ali, não há como negar o poder, não há como negar o favor, não há como negar a graça de Deus agindo sobrenaturalmente na vida dele. Algumas situações na nossa vida, você olha para ela e não há como você não reconhecer que Deus tem agido, que Deus está cuidando de você. É Deus, só pode ser Deus. Ontem eu estava conversando com um irmão que estava contando a sua história, e ele disse que um determinado dia, ele estava no seu trabalho, e um acidente aconteceu, e 20 placas de vidro temperado, pesando cerca de 40 quilos cada uma, caiu em cima dele. Ele disse: pastor, eu estou vivo, pela graça de Deus. Ele ficou lá, no chão estendido, 40 placas em cima dele. Ele disse que umas 10 placas se quebraram, mais ou menos. 5 placas se quebraram. As outras ficaram lá. 40 quilos cada uma. Se não é Deus, queridos, quem pode ser? Quem é que pode sobreviver debaixo de um peso de 800 quilos sobre o seu corpo? Sendo lançado por aquele peso todo. Algumas situações na sua vida, não há como não reconhecer que Deus está cuidando de você. Não há como eu não reconhecer que foi Deus que aos 3 anos de idade me livrou da morte. Quando um carro em alta velocidade me pegou e eu tinha apenas 3 anos. E estendi as mãos e o carro me lançou alguns metros longe. E o carro ficou amassado. E eu fiquei inteiro. E virei o Amassa-Fuque. Meu apelido de criança. O Amassa-Fuque. Fuque era o Volks, né? O Volkszinho lá em Florianópolis chamava Fuque. Eu virei o Amassa-Fuque. Como não reconhecer, queridos? Como não reconhecer o poder de Deus? Como não reconhecer Deus agindo de forma sobrenatural na nossa vida? Mas quando nós estamos face a face com um problema, acreditamos muitas vezes nas mentiras que o inimigo lança no nosso ouvido. Nos preocupamos a ponto de tomarmos as nossas próprias ações para achar a solução que nós achamos que é adequada. Às vezes a gente tem orado, às vezes a gente tem dito: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Imaginem vocês, eu me preparando para fazer a prova, uma prova que era difícil, eu disse: Senhor, a minha parte eu fiz, está nas suas mãos. E no dia seguinte eu vou lá para fazer a prova, com um pontinho no ouvido, ou com uma cola na mão, ou com alguma coisa preparada, porque eu sei que é aquilo que vai me trazer resultado. Eu estou dizendo: Senhor, olha, ontem eu entreguei tudo isso nas tuas mãos, mas dá licença, agora
Me devolve aqui porque eu tenho que resolver essa situação. E grande parte das vezes, queridos, nós temos feito isso. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas no momento em que nós temos que exercer realmente fé e confiança, nós queremos resolver por nós mesmos. Eu não estou dizendo para você que você não deve fazer nada, não é isso. Mas nós precisamos saber que em algumas situações na nossa vida, nós vamos que depender unicamente de Deus. E nós tiramos isso das mãos de Deus, aquilo que nós tínhamos colocado antes. As experiências que você já teve, eu não sei que tipo de experiência você já teve com Deus, queridos. Mas as experiências que você já teve com Deus e as promessas que já foram declaradas na sua vida, elas deveriam ser maior ou ter um efeito maior sobre a sua vida do que as situações que acontecem à sua volta. Tantas vezes, assim como Jacó, nós olhamos para as circunstâncias a despeito daquilo que Deus tem prometido para nós. Nós olhamos para o que está acontecendo e nos esquecemos das promessas. Nós olhamos para as dificuldades e esquecemos que muitas vezes nós temos que atravessar o deserto, porque a promessa está lá do outro lado. E murmuramos, e reclamamos, e falamos que para Deus que Ele não está dando importância para a nossa vida. Nada acontece na nossa vida, queridos, por nada. Nós temos que fazer a nossa parte, nós precisamos conquistar. Deus colocou tudo à nossa disposição, mas somos nós que precisamos conquistar a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Ansiedade. Eu imagino Jacó naquela expectativa toda, ele vai de encontro ao seu irmão, e de repente ele fica surpreso. Surpreso ao encontrar com seu irmão e ver que toda aquela preocupação foi em vão. Surpreso ao ver que de alguma forma Deus tinha tocado o coração do seu irmão. Nessa passagem nós podemos identificar 3 coisas que nós precisamos aprender para a nossa vida. Primeira delas que eu vejo aqui em Jacó, uma atitude de coragem. De coragem. Quando Jacó decidiu ter um encontro com Esaú, ele mandou mensageiros na sua frente, avisar que ele estava a caminho. Não restam dúvidas aqui para mim, queridos, que nesse ato de mandar mensageiros ali para Esaú, repousava toda a insegurança de Jacó em relação àquele encontro. Ele estava com medo. Ele manda mensageiros. Depois de orar e clamar pelo favor de Deus, ele prepara novamente diversos grupos com presentes para enviar a seu irmão. E esses grupos vão à frente dele. Ele falou, bom, se eu fizer isto, eu vou aquietar o coração do meu irmão, vou acalmar o coração do meu irmão, vou achar graça diante dele. Ele estava com medo. Depois de lutar com Deus e prevalecer. É interessante, né? Isso merece uma mensagem só sobre isso depois. Mas depois de lutar com Deus e prevalecer. E ao ver que Esaú estava chegando, a Bíblia diz que ele viu Esaú chegando. Se ele viu Esaú chegando, Esaú também o estava vendo no meio do caminho. O que ele faz? Ele manda as suas servas e os seus filhos. Manda a primeira esposa e os filhos. Manda a segunda esposa e os filhos. Mas aqui, queridos, nós vemos uma situação diferente. Diferente das outras vezes
em que eu disse para vocês que ele decidiu encarar o seu medo. Antes ele mandou mensageiros. Antes ele mandou os seus servos com os presentes. Agora não. A Bíblia diz que ele tomou a dianteira dos seus filhos. Tomou a dianteira da sua esposa. E foi na frente. Uma mudança de atitude. Às vezes nós precisamos encarar o nosso medo por nós mesmos. Não é você enfrentar o medo mandando que alguém vá à sua frente e tente resolver a situação e tente ver o que pode acontecer. Não, ele decidiu estar à frente de todos ali. Ele teve uma atitude de coragem. Ele encheu seu coração de coragem. Se colocou à frente de todas as pessoas, agora conduzindo a sua família. Ele era o chefe da sua família. Ele era o sacerdote da sua casa. Ele era aquele a quem Deus dava direção. Ele precisava tomar atitudes. Ele precisava fazer a sua parte. Ele não tinha que colocar pessoas para resolver problemas que Deus estava querendo dar solução através da vida dele. Você é sacerdote da sua casa, meu irmão. Você é a pessoa que Deus usa para trazer mudanças, direção. Você é a pessoa que Deus usa para estar abençoando o seu lar. Jacó então tem uma atitude de coragem, vai em direção ao seu irmão e a Bíblia diz que ele se prostra 7 vezes até encontrar o seu irmão. O encontro com Deus não tirou de Jacó o medo, mas o encorajou a enfrentar o seu medo, mostrando que Deus estava com ele o tempo todo. A segunda coisa que eu vejo aqui, que Jacó teve uma atitude de humildade. Os primeiros 3 versos mostram Jacó se preparando para aquele encontro com seu irmão. E para isso nós precisamos lembrar alguns versos antes, ou alguns capítulos antes da história de Jacó. E nós voltamos lá no verso 25, que conta que Jacó nasceu com uma promessa de Deus, e foi revelada à sua mãe Rebeca ainda quando eles estavam no ventre, durante a sua gravidez, durante a gravidez de Rebeca. E a palavra que está registrada lá em Gênesis 25, versículo 23, dizia o seguinte: o anjo estava dizendo, o Senhor estava dizendo para Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Eles não tinham nascido ainda e Deus já estava profetizando o que ia acontecer. Jacó era o irmão mais moço, o mais novo, mas ainda assim, ele era o maior. Aos olhos de Deus, ele tinha coisas que Deus tinha preparado para a vida dele, que o tornavam maior do que o seu próprio irmão. Alguns anos mais tarde, a bênção proclamada pelo seu pai, lá no capítulo 27, versículo 29, ela dizia: sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Imagina o que você receber essa promessa. Imagine o que é receber esta palavra. Mas aqui no verso 3, Jacó se prostra diante de Esaú. Opa! Tem alguma coisa errada, não tem? O que a promessa lá atrás dizia? O que a palavra do seu pai, a palavra de bênção que foi proferida sobre a vida dele dizia? Ser senhor dos teus irmãos. Eles vão se encurvar diante de ti. Eles vão estar debaixo da sua autoridade, é o que Deus estava dizendo. E aqui no verso 3, mostra Jacó diante de Esaú, se prostrando.
Esta cena, queridos, me faz lembrar Jesus falando aos seus discípulos lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 12, que Jesus estava ensinando. Ele disse: olha, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele a quem a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Caminho da exaltação de Deus na nossa vida, queridos, passa muitas vezes pelo caminho da humilhação e do arrependimento. Muitas vezes nós temos que reconhecer coisas na nossa vida que precisam de arrependimento, que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós temos agido de maneira errada. O Senhor quer nos exaltar, mas a exaltação pertence ao Senhor. E Jesus disse: aquele a quem a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Nós não podemos nos esquecer que 20 anos antes, Jacó e Rebeca se juntaram numa armação para enganar Isaac, pai de Jacó. E 20 anos antes, Jacó tinha roubado o direito de primogenitura do seu irmão, depois roubou a sua bênção. Deus tem promessa para a nossa vida, queridos. Para a minha vida e para a sua vida. Mas a promessa que Deus tem para a nossa vida não justifica muitas vezes as atitudes erradas que nós tomamos. Às vezes porque temos promessas de Deus, às vezes porque temos um chamado de Deus, fazemos coisas por nós mesmos, que não estão nos planos de Deus. Não estava nos planos de Deus que Moisés, que foi chamado para ser o libertador do Egito, matasse e tivesse que fugir daquele lugar. Não estava nos planos de Deus que Jacó, para alcançar a promessa que Deus tinha para a vida dele, enganasse o seu irmão, roubasse a sua bênção, enganasse o seu pai. Não é por caminhos errados que Deus traz bênção sobre a nossa vida. Deus faz acontecer e a bênção vem na medida em que nós agimos com o coração correto diante dele. Não fazia parte dos planos de Deus. Jacó tinha vindo de um encontro com Deus, lutou com o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que ele prevaleceu. Mas ele tinha um encontro com Esaú, na manhã seguinte. Olhando por outro enfoque, e olhando muitas vezes para os nossos dias, talvez eu como pastor, ou outras pessoas como pastores, ou até mesmo outras pessoas que tivessem essa experiência, saíssem daquele daquele encontro, dizendo: eu sou o cara. Mário, quer saber de uma coisa? Eu sou o cara. Deus teve um encontro comigo. Deus lutou comigo e eu prevaleci. Nós podemos ter, muitas vezes, uma atitude, queridos, errada de achar que a bênção do Senhor nos torna diferentes e maiores do que as outras pessoas. Pessoas muitas vezes têm essas experiências tremendas com Deus e fazem dessas experiências um pretexto para se colocarem acima das outras. Aqui nós vemos um Jacó que, mesmo depois de ter sido fortalecido pela experiência com Deus, ele ainda fraquejou, tomou as suas providências para o encontro com Esaú. Mas depois ele toma a dianteira da sua família. E a Bíblia diz que por 7 vezes Jacó se prostra à terra até se encontrar com Esaú.
Na cultura antiga, o ato de você se prostrar diante de alguém era um costume que demonstrava respeito e principalmente submissão. Submissão àquela pessoa diante de quem você se prostrava, reconhecendo aquela pessoa como superior a você, superior a si mesmo. Jacó se prostra 7 vezes. Ele estava vendo Esaú. Esaú estava vendo o que estava acontecendo ali com ele. Ele se prostra 7 vezes em terra. Para que ele estivesse pronto para cumprir a sua promessa, a promessa que ele tinha, que dizia que nações se encurvariam diante dele. A promessa que dizia que ele seria o maioral dos seus irmãos. Para que ele estivesse pronto para cumprir o seu papel, o papel que Deus designou para ele na aliança, que Deus tinha feito com Abraão, que Deus tinha feito com Isaac, e que agora repousava sobre os ombros dele, ele precisava se humilhar. Algumas vezes na nossa vida nós vamos ter que fazer isso, queridos. Algumas vezes nós tomamos ou temos atitudes erradas que entristecem o coração de Deus. Algumas vezes nós nos julgamos superiores até mesmo a Deus quando nós decidimos tomar as rédeas da nossa vida sem saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos nos humilhar. Jesus é o nosso exemplo maior de alguém que se humilhou a si mesmo. Paulo, ele escreve lá aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor se humilhou. O Senhor se humilhou. Ele é o nosso exemplo maior. Ao se prostrar diante de Esaú, Jacó honrou o seu irmão mais velho, a quem ele tinha roubado a bênção de seu pai, a quem ele tinha enganado tantos anos antes. É como se Jacó estivesse reconhecendo diante dele, de seu irmão, dizendo: olha, eu reconheço que eu agi errado. Me perdoe. Eu preciso reconhecer que antes de mim você estava lá. Ele já tinha tido uma experiência antes, quando ele chegou na terra de Padã Arã e se encantou com Raquel e fez uma proposta para o pai das moças e disse: olha, eu trabalho 7 anos. 7 anos depois, ele recebe como esposa a Lia. E ele se revoltou com aquilo, mas ali ele teve uma grande experiência também. Labão diz a ele: olha, aqui, costume é que a gente faça a filha mais velha casar primeiro. Eu não podia te dar a filha mais velha, mais nova, porque a filha mais velha está aqui. Eu não posso dar, porque é o costume da nossa terra. Ela precisa casar primeiro. Sabe, eu vejo nisso, queridos, Deus ensinando Jacó, talvez até mesmo aquela situação que ele tinha vivido antes, porque o seu irmão nasceu primeiro, porque o costume daquela época dizia que o primogênito tinha direitos especiais, direitos que foram roubados por Jacó, através de engano, através de usurpação. E agora então ele se prostra diante do seu irmão, dizendo: olha, eu reconheço que você é maior do que eu. No verso 9, nós vemos Esaú se dirigindo Esaú se dirigindo a Jacó, chamando Jacó de irmão. Versículo 9, ele diz assim: então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Eu tenho muitos bens, meu irmão.
Mas todas as vezes que nós vemos aqui Jacó se referindo ao seu irmão Esaú, ele o chama de meu Senhor. Esaú o chama de meu irmão, mas Jacó o chama de meu Senhor. E no verso 5, queridos, nós vemos Jacó falando com seu irmão, daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o quê? O teu servo. Jacó agora se coloca como servo de Esaú. Aquele que um dia teve a promessa de Deus que seria Senhor. Aquele que um dia, alguns anos antes, teve a palavra, a promessa, a profecia de que ele iria reinar sobre nações. Agora se curva diante do seu irmão e o honra e o reconhece como maior. O novo Jacó havia surgido daquela batalha com Deus. Um Jacó mudado no seu caráter. Um Jacó transformado em sua coragem de enfrentar os seus medos. Um Jacó que se humilhou a si mesmo, fazendo-se servo. A promessa de Deus não tinha mudado. A palavra que Deus tinha dado sobre a vida deles prevalecia. Mas ele precisava se humilhar primeiro. A terceira coisa que eu vejo aqui na vida de Jacó é uma atitude de reconhecimento. Durante o tempo, todo o tempo até o seu encontro com Esaú, Jacó estava preocupado. Ele sabia que tudo que Jacó, planejou para tentar acalmar o coração do seu irmão Esaú, não tinha qualquer possibilidade de dar certo. Então ele havia entregado sua vida e seus caminhos nas mãos do Senhor. Nada poderia ser mais surpreendentemente extraordinário do que ver Esaú correr ao seu encontro, abraçá-lo e o beijá-lo. 3 verbos aqui. Esaú vai ao seu encontro. Ele o abraça e ele o beija. Nenhuma expectativa, queridos, havia no coração de Jacó que isto pudesse acontecer. Talvez o máximo que ele estava esperando ali é que fosse um encontro formal, em que seu irmão não manifestasse o seu desejo de vingança. Mas de repente ele vê o seu irmão vindo ao seu encontro, o abraçando e beijando. Isto só pode ser obra de Deus. Isto só pode ser Deus agindo. Isto só pode ser o cuidado de Deus agindo mais uma vez na vida de Jacó, como muitas vezes Deus age. Há situações na sua vida que você não sabe como ou por que aconteceram daquela forma. Mas nós precisamos reconhecer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. E se nós confiarmos nele, nós vamos ter vitórias. Amém, queridos? O seu irmão que um dia prometeu matá-lo pelo que ele fez, agora corre ao seu encontro, o abraça e o beija. O choro de Jacó, ali a Bíblia diz que eles dois se abraçaram e choraram juntos. O choro de Jacó com Esaú foi um misto de alegria e certamente de alívio. Jacó, ele reconhece o favor de Deus, não somente na sua vida, mas na vida do seu irmão também. Ali não somente Jacó estava sendo liberto do seu passado, mas o seu irmão Esaú também estava sendo liberto do seu passado. A preocupação de Jacó estava no fato dele carregar um fardo durante tantos anos,
por situação que ele não tinha consertado, por algo que ele tinha feito e não tinha pedido perdão, mas que ele não tinha como evitar, ele precisava se encontrar com seu irmão, ele precisava se consertar. Esaú pergunta para Jacó por que ele tinha enviado aquele bando com aquelas pessoas, aqueles presentes. Jacó lhe diz que na sua pequenez ele intentava alcançar a misericórdia de Esaú, pelas suas próprias forças. Foi a forma como eu encontrei de agradar você. Foi a forma que eu encontrei de repente, dizer para você, olha, aquieta o teu coração. Mas Jacó, ele diz para Esaú, olha, eu vi o teu rosto, como se estivesse contemplando o semblante de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente vê gigantes na nossa frente. E achamos que nós não podemos vencer gigantes. Provérbios 21, ele diz assim, que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. E ele o dirige para onde ele quer. Amém? Deus muda o coração das pessoas. Deus muda o coração e transforma o coração até mesmo dos seus inimigos. Enquanto Jacó se preocupava e planejava, Deus estava ali, nos bastidores. Deus estava ali controlando toda a situação. Deus estava ali apaziguando o coração de Esaú. Sabe, queridos, eu vejo nisto uma grande lição para a nossa vida. Deus tem prazer em demonstrar seu amor e cuidado sobre aqueles que decidem confiar na sua bondade e vontade para a nossa vida. Eu preciso confiar. Você precisa confiar. O que será do amanhã? Eu não sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Eu sei que eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. O que vai ser o amanhã? Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Pode muitas vezes parecer ruim algumas situações que nós experimentamos, mas eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Amém, queridos? Não se preocupe com o dia de amanhã. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Não deixe que a angústia tome conta do seu coração. Mas faz aquilo que Paulo nos ensina lá na carta aos Filipenses. Em tudo, coloque diante do Senhor. Coloque a sua ansiedade, coloque a sua angústia, coloque o seu medo, coloque as suas preocupações diante do Senhor, com orações e súplicas. E o Senhor vai trazer respostas para você. E você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Fique de pé, querido.